A desgraça real. Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é, absolutamente, o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sobre o andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se o acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que semeia o ar, dissipando as miastas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou pausar aqui essa leitura, porque ela continua ainda por mais uma página, e eu mandarei o link para vocês poderem ter apreciação posteriormente. Momento de aprendizagem. Obrigado pela presença dos médicos espirituais que nos auxiliam neste momento, doutora Cristina, doutor Fernandes. Obrigado pela presença, seu Vandir, pela sua disponibilidade em nos ajudar. Obrigado a todos que estão aqui fazendo esta aula, pela disponibilidade de cada um, de coração aberto, estando aqui nesse momento. Toda essa união, todo esse amparo que estamos tendo, nos faz crescer a cada dia e a cada momento. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Tati, pela oração. Então, damos início então, à nossa aula de número 69, sobre a influência moral. A doutora Cristina nos traz aí boa exemplificação a respeito do desenvolvimento moral necessário para qualquer trabalhador, tanto nas casas espíritas como nos hospitais espirituais, o desejo de auxiliar e de curar aquelas pessoas, a importância que é da senha, não é, da moralidade, que a doutora Cristina nos traz aí com as perguntas do seu Vandir. Então, a gente teve aí 3 perguntas do seu Vandir nesse tema, cobrindo tanto o lado moral quanto as questões a respeito da homossexualidade, das disfunções, digamos assim, não é? Ou das escolhas dentro da compulsão sexual e o trabalho dentro do espiritismo, assim como também o que ela chama ali, das modismos que o nosso planeta e as pessoas do nosso meio de vida nesse planeta fazem como escolhas, né? Então eu deixo aí as perguntas para os nossos universitários.
para quem gostaria de fazer a primeira pergunta. Caso você não tenha condições de fazer a pergunta digitando, por favor, faça verbalmente. Então, a Tati já digitou a pergunta aí. Você quer fazer, Tati, para a gente? Verdade, ela foi meio respondida e falado que tem a resposta no livro dos Espíritos. Mas o que eu quero fazer é essa pergunta que eu vi sobre aquela notícia daquele rapaz aí no Brasil, né, seu bandido do Lázaro, que repercutiu, né, mundialmente, eu acho que a atitude dele me fez pensar sobre isso. Né, essa pergunta tem lá na aula, né? Qualquer pessoa tem a predisposição para o bem, mesmo no momento tendo atitudes que não agradam à espiritualidade. Eu repensei, gente, onde foi parar essa predisposição? Não é só pensando nele, não, é em nós mesmos, né? Né, na gente, essa predisposição que a gente poderia estar agindo bem melhor e às vezes não, escolhemos sempre, ou às vezes alguma atitude errada, alguma coisa errada, né? Então, qualquer pessoa tem essa predisposição do bem e faz as escolhas erradas. Jesus, ele falava que nós devíamos orar e vigiar. Olha só, ele não dizia só para a gente orar. Ele dizia, orar e vigiar para não cair em tentações. Porque Jesus entendia que o nosso subconsciente predomina sobre o nosso consciente. E essa predominância é impressionante, porque, como fala o doutor Ricardo, como fala a doutora Cristina, agimos mais por um passado obscuro do que por um presente para se melhorar. O nosso problema todo é isso, entendeu? Por isso que essa predisposição, quando ela nasce no subconsciente de vidas passadas, então, olha, vou dizer uma coisa, pode bater, pode empurrar, pode massacrar, você não se desvia. Porque o propósito já está dentro de você mesmo. Enquanto alguns, às vezes, fazem um bem artificial. Esse bem artificial, ele é passageiro. Então, de repente, a pessoa cai na decepção e se revolta contra Deus. Então, significa que essa predominância no subconsciente dele não era do bem, era do próprio mal, entendeu? Então, para a gente ter uma base, as entidades hoje que são entidades hipnóticas, que praticam mal, a maioria era pessoas que faziam bem e que se desviou, se revoltou contra Deus e hoje trabalha contra a justiça divina. Por quê? Foram pessoas que esperavam no bem a recompensa, e a gente não espera nada quando estamos fazendo bem. Somos apenas um servidor de Jesus e nada mais do que isso. Nós fazemos a nossa parte. Se nós somos reconhecidos, né, as pessoas são gratas, a inferioridade está nessas pessoas, não está em nós de forma nenhuma. Isso aí faz a gente repensar no que fala na aula também, que quando a gente melhora e a gente pede perdão, faz com que o outro, né, também tenha pensamento igual, no caso, nossos obsessores, quem nos persegue. A partir do momento que a gente faz esse exame de consciência, a gente, querendo sim, querendo não, às vezes influencia o outro também a fazer esse exame de consciência, né? O bem é um perfume que se espalha, mas que na Terra não dão muito valor a quem faz o bem, né? Então, fica em evidência aí esse nosso irmão aí, Lázaro, que a imprensa brasileira já está classificando como praticamente um herói, pelo amor de Deus. E vemos tantas pessoas que vão para o meio da rua, entregar feira, né? Conversar com mendigos, e essas pessoas não aparecem na mídia. E essas pessoas não são valorizadas, né? Então, atualmente, devemos fazer o bem para que Deus nos valorize, porque não estamos em busca aqui, de forma nenhuma,
de mídia, nem muito menos aqui de ser valorizado pelo aquilo que a gente está fazendo. Não, longe disso. Fazemos porque gostamos, porque vem da essência do nosso espírito, né? É da natureza do nosso espírito. E nunca vamos achar assim, eu vou fazer o bem para me promover em cima do bem que eu estou fazendo. Então, não vamos esquecer isso, porque o trabalho do Maria Cláudia faz 27 anos que esse trabalho aqui ele é praticamente oculto, né? É aquele trabalho formiguinha, em silêncio, mas a gente sempre progredindo. Então, é por aí que a espiritualidade quer, então vamos fazer. Posso fazer um comentário nessa pergunta? Não, eu me lembrei também que tem aquele grupo dos justiceiros que são na espiritualidade, que são os judeus e os muçulmanos que estão revoltados, né? Depois de desencarnarem. E eu imagino que devem ser pessoas que foram muito boas, mas na vida, assim, mas que daí com a questão do que aconteceu com eles, né, no Holocausto e tal, acabaram se revoltando. Então essa bondade que talvez eles possuíam não era do coração ainda, ou essa revolta que acabou meio que comendo toda essa bondade que existia dentro dessas pessoas, né? Olha, veja só podemos nos conhecer no bem quando estamos chicoteados e humilhados. Aí podemos nos conhecer no bem. Aí podemos dizer assim, eu sou do bem se você não fizer a mesma coisa que o outro. Não é verdade? Mas se eu fizer a mesma coisa que o outro, eu estava no bem que eu achava que era o bem, mas não era o bem. Entendeu? Era apenas algo artificial. Porque, olha, todo o bem que Jesus fez, né, ele provou na crucificação, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, aquilo ali é a representação do bem infinito. E algumas pessoas, eu vou me revoltar porque fizeram isso comigo, fizeram isso com aquilo. Não, o caminho, a revolta não é evolução. A evolução é você ser forte, é a conscientização. Aí eu concordo. Você ser consciente, olha, é o que Jesus disse, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros vos fizessem. Olha só. E, de repente, a gente tem consulta, teve uma consulta aqui mais ou menos há 10 anos atrás, de um pedófilo, imagina, né? Doutora Cristina fazendo consulta de um pedófilo, né? Sai faísca, né? E esse rapaz dizia assim, não, eu faço isso com as crianças porque fizeram comigo. E a médica disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Tem uma passagem do Evangelho que diz assim, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que vos fizesse. Fizeram com você. Você é mais errado que vai fazer com os outros. Porque você sabe o que passou e está fazendo pessoas passar sem que você desse nenhuma chance de defesa, que é criança. Então a médica diz, você está errado. Você está errado. Porque quem sofre o drama de qualquer abuso sexual não vai abusar, porque sofreu e sabe o que passou. Então, perante a justiça divina, você é culpado. Ele saiu calado e não voltou mais. É verdade. A respeito disso, Tati, não dá para ouvir o teu microfone. Talvez seja melhor tu tirar do microfone, eu acho. É o volume. Esse agora. Bem melhor. Bem melhor. Eu não vou usar mais, eu penso que o foninho vai ser melhor. A respeito disso que o seu Vandir falou sobre quando a pessoa tem a bondade dentro dela, a evolução dentro dela, nada a revolta. Uma vez eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção de uma mulher, assim, aparentemente eu acho que era na África, nas guerras lá da África, e estava a foto dela na reportagem, a foto dela com um filho. E a chamativa assim, eu lembro que da reportagem ela falava assim, é impossível eu falar para o meu filho quem é o pai dele, porque eu fui estuprada por tantos homens
que é impossível saber. E assim, ela na foto abraçada com o filho, né? Então me chamou muito a atenção a respeito da evolução daquela mulher, de como ela, eu acho que ela aceitou aquela gravidez e o carinho que ela tem com o filho, né? Então, assim, é o que o Silvandir falou, ela não fez do momento de terror que ela sofreu um momento de... Ela não passou para frente, pelo contrário, aparentemente, ela mostrava que amava muito o filho dela. Então, assim... Aqui no Brasil tem uma questão muito séria na mídia, que eles falam aqui, vítima da sociedade. Ó, vítima da sociedade. Então, eu escutei uma entrevista do filho de Pablo Escobar, aquele traficante, né? Um dos maiores traficantes do mundo. E o filho dele hoje é escritor. Peraí, ele é escritor. Então, ele dizia na entrevista, olha, eu convivi com meu pai e minha mãe nunca aceitou o que meu pai fazia. Eu tinha todas as regalias, eu tinha tudo para dar errado, mas eu não quis o caminho dele. Então, se percebe que o mal é opção. O mal não é missão. É a opção de cada um. Porque hoje em dia ele viaja o mundo inteiro, né, com os seus livros publicados por ele, mas ele não seguiu o exemplo do pai. Entendeu? Ele seguiu o exemplo da mãe. Então, olha, o pai às vezes é espelho, é espelho, negativo ou positivo. Mas quando o filho tem tendência ao mal, esse espelho é mais forte. Mas a tendência é dele. O espírito é uma individualidade, a evolução é individualidade. Se meu pai ou minha mãe não tem nada a me oferecer moralmente, eu posso anular isso e me espelhar em alguém e dizer, olha, aquele ali é o meu espelho. Ali eu vou evoluir. Mas muitos dizem assim, né? Eu sou vítima do meu pai, da minha mãe e da sociedade. Não. Você é vítima do seu subconsciente, de vidas passadas que só praticou o mal. Obrigado, Silvandir. Eu vou, então, pular para uma perguntinha minha aqui, de um acontecimento ali naquela segunda metade da aula, em que a doutora Cristina toca no ponto do homossexual, do heterossexual, realizando trabalho dentro da casa espírita. Mas eu quero trazer mais para um acontecimento que aconteceu comigo aqui na Austrália. Como é que a gente pode orientar, Silvandir, aqueles médiuns que têm uma predisposição orgânica mediúnica fantástica, né? Porém, já tomaram a decisão de entrarem numa outra, de desviar a programação sexual encarnatória delas. Então, elas escolheram, na realidade, ter um casal, conviverem com uma pessoa do mesmo sexo, não é? Mas são pessoas maravilhosas, são pessoas de bem, são pessoas que já têm um relacionamento estável com essa outra pessoa, mas você vê que são médiums que tinham capacidades fabulosas, porque isso é um rapaz australiano que eu conheço, um amigo meu, né? Porque ele consegue ter uma intuição de visão do que a pessoa, digamos assim, tipo uma vidência, né? Uma clarividência que ele tem sobre pessoas que vêm conversar com ele, sobre pessoas e sentimentos de pessoas e tudo mais. Então, conversando com aquela pessoa, você fala, nossa, que mediunidade, né? Aí você encontra essas pessoas, e isso vai acontecer muito aqui na Austrália, que são pessoas boas, que têm uma mediunidade fabulosa, não é? Que vão, obviamente, gravitar em torno do hospital espiritual, porque vão observar que o hospital espiritual tem uma orientação dentro de um trabalho sério, sem requisitos financeiros e tudo mais, voltado para o povo australiano, né? Então, assim, como é que a gente vai poder orientar essas pessoas nesse sentido? Olha, Francisco, vou dizer uma coisa. Jesus disse assim, ser perfeito como perfeito é meu Pai Celestial. Dentro da questão da moralidade, não existe dois termos, só existe um. A condição moral e a condição do próprio desprendimento. Quando Jesus encontrou-se com Maria Madalena,
é interessante, era uma prostituta, não era? Entendeu? E olha, de luxo e muito bonita. E muito rica também, porque Maria Madalena não era pobre. E a partir do momento que Jesus viu o processo obsessivo da prostituição que ela vivia, ela expulsou 7 entidades, e uma delas provavelmente era hipnose, e as outras eram entidades na área de prostituição mesmo. E depois daquilo foi que Jesus disse, né? Maria, eu tirei 7 espíritos. Vai e não torna a pecar, senão voltarão os 7. É a reforma moral. Entendeu? A mesma colocação, independente de sexo, a mesma colocação a gente faz para o heterossexual. Então, nós já lidamos com alguns heterossexuais aqui, compulsivos, pacientes, que queriam ser trabalhadores por vetado. Por vetado porque ele não respeitava os pacientes, como é que ele ia respeitar as trabalhadoras? Então, o que acontece nesse ponto de vista, né? A nossa sociedade em si, ela acomoda o ser humano naquilo que ele deseja e naquilo que ele pretende. Mas a coisa mais difícil é reformar o ser humano. É colocar ele no caminho do bem. Ele quer o caminho dele, achando que aquele caminho dele é verdadeiro. Quantos espíritos não chegam no mundo espiritual com a tendência para homossexuais e exigindo direitos do outro lado, está entendendo? Impondo direitos. São pessoas boas, mas eu e você também temos um pouco de bondade, mas temos falhas a corrigir. A espiritualidade vai separar a bondade, mas vai dizer assim, olha, você vai ter que corrigir essa falha. Porque essa falha daqui você não corrigiu lá, e você vai ter que corrigir aqui. Então, nenhuma bondade vai mascarar o erro, pessoal, de jeito nenhum. Cedo ou tarde, esse erro explode. Então, o que acontece muitas vezes conosco, quando lidamos com determinadas situações? Não, aqui tem 3.500 pessoas, vamos lidar com tudo. Mas qual é o ponto de vista que nós colocamos aqui? Nós somos uma ciência, uma religião que vem em busca de reformar o ser humano. Porque o que foi que o Cristo disse? Eu vim salvar o que estava perdido. Olha, estava. Não está perdido, estava. Então, isso quer dizer que, para a sociedade romana, aquilo ali não valia de nada mais. E ele disse, eu vim salvar o que estava perdido. Qual é o grande desafio de todas as religiões? Não ser ativista. Entendeu? O desafio é esse. Porque se nós partirmos para o ativismo, a gente coloca o ativismo e tira o Cristo. Aí quem prevalece é o ativismo. É muito complicado. Entendeu? Então, olha, chega alguém aqui e diz para mim, olha, o aborto foi liberado no Brasil. Doutora Cristina, eu cometi um aborto, vou cometer outro. Eu posso ser trabalhadora? Não. Dentro das leis humanas, você tem todo o direito. Mas sem respeito àquela entidade que você abortou e quer abortar de novo, você não pode ser trabalhadora nessas condições. Se reforme. Nós temos que entender, pessoal, que Jesus nunca procurou ninguém para se reformar. Eram as pessoas que procuravam ele. Já ouviram falar que a gente procurou alguém? Eram as pessoas que iam até ele. E quando chegava até ele, já estavam exaustos, né, de tanto erro. E o que ele colocava ali, né? Olha, o meu fardo é pesado, meu jugo é leve. Então, todos aqueles que me seguem, entendeu? Será o reino do céu. Então, ele dizia, olha, a sua proposta foi o erro, mas a minha é a paz, a minha é a salvação. Então, é preciso que essas pessoas entendam que a religião ela não pode se adequar às leis humanas. Por que João Batista, eles cortaram a cabeça de João Batista? Porque João Batista, ele tinha a missão de abrir caminho para Jesus, e João Batista, ele chegou e disse, olha, Herodes é pedófilo. Herodes, ele faz bacanagem lá dentro. E ninguém sabia disso. E quando João Batista abriu a boca, né, sabendo que ia perder a sua existência, a justiça divina disse, olha,
conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. O povo começou a abrir os olhos quanto à questão de Herodes. E a partir daí, o que é que acontece, né? Tudo aquilo que estava oculto foi revelado. Então, eu acredito que a demanda de espírito que eu vejo do mundo espiritual, que vem consertar esse planeta, são muito corajosos. Eles são muito determinados. E eles vão perder a existência deles em nome de Deus, como os apóstolos também perderam. Mas não são espíritas ativistas, são seguidores do Cristo. Eu tenho duas perguntas follow-up aí nesse aí. Primeiro, a história de João Batista, eu escutei que ele foi cortado a cabeça dele porque ele era a reencarnação do profeta Isaías, que num processo na época da encarnação dele como profeta Isaías, ele tinha ganhado uma disputa a respeito de um acontecimento de profecia na época, e ele mandou cortar a cabeça de todas as pessoas que perderam, né? O rei, na época, deu a opção para ele. Essa história, ela confere? Não confere muito, não. Então, Isaías e João Batista era dois estilos muito diferentes. Né? Sempre segue muitos estilos de pensamento, de apóstolo, de profeta, tudo, né? Então, João, o estilo dele realmente era aquele estilo de afrontar, né? Ele afrontava. Enquanto o outro não tinha o mesmo estilo, não, de jeito nenhum. Então, não sei de onde tirar essa ideia. Olha, ele está pagando agora pelo que ele fez, né? Porque é contraditório. Porque quando Jesus fala de João, ele fala com muito respeito, entendeu? É um dos apóstolos dos profetas que ele mais respeitou foi João, entendeu? Porque João, ele foi quem abriu o caminho para Jesus, entendeu? Foi quem segurou mesmo ali para que o Cristo viesse e desse a sua mensagem. Então, para a justiça divina confiar num profeta como João Batista, ele não tinha um débito tão grande como esse, não. É porque tem na montanha, né? Quando Jesus está com os discípulos lá na montanha, esqueci até a montanha qual foi que disse, olha, quem eles dizem que eu sou, né? Ele fala, olha, alguns dizem que você é tal pessoa, outros dizem que você é o profeta Isaías, mas outros dizem que o Messias só vem depois do profeta Isaías. E aí Jesus disse, não, Isaías já veio e já foi, que foi após João Batista ter sido degolado, né? E aí eu acho que foi essa ligação que fizeram. Né? Uma ligação totalmente equivocada, né? Porque quando a gente vai para eu esqueci, transcomunicação não. Quando a gente vai para materialização, que apareceu Jesus, Elias, Moisés e João Batista, e aí? Elias, não é Isaías, desculpa. Elias. Eu estava confundindo. Está confundindo, Elias. Então, a característica do profeta Elias não podia ser, porque Elias era muito desmaterializado, né? Já era outra faixa de evolução, o profeta Elias. Ele era muito, muito, muito menos desmaterializado, né? Então, João, ele já veio naquela missão ali, mostrando o seu estado de evolução, mas ele não fugiu ao seu sacrifício. E no caso de Elias, quando ele fala que ele subiu na carruagem de fogo, aí já pensamos o seguinte, a evolução dele era bem maior do que a de João Batista. Sim. Porque Elias não morreu, sumiu. Não foi isso? Desmaterializou-se, né? Desmaterializou-se, tá entendendo? Enquanto o outro estava na matéria, entendeu? Perdeu a existência na matéria, mas em termos de comparação evolutiva, Elias era muito mais evoluído do que João Batista. Agora, qual é o respeito de Jesus com relação a João? Porque João deu a vida por Jesus. O respeito era esse. Sim. Entendeu? Ele foi lá e deu a vida por Jesus, porque ele sabia que tinha que segurar, que tinha que ter muitos discípulos. Então, a simbologia do batismo no Rio Jordão se dava para atrair mais cristãos, para atrair mais seguidores de Jesus. Então, no último encontro de Jesus, o que é que João faz? Né? João vai batizar Jesus. João quer que Jesus o batize, né? E, de repente, Jesus humildemente
faz aquela posição para João batizar ele, né? É ali que João entrega todos os seus discípulos a Jesus. Então, que não eram poucos, eram muitos discípulos. Então, esses discípulos é que assume agora a posição da divulgação do Evangelho por Jesus junto com os apóstolos que ia chegar depois. Olha aí. Sim. Sim. Bom, agora vai minha segunda perguntinha. Quando o senhor comentou ali a respeito de Maria de Madalena, né, onde Jesus tirou 7 demônios. Então, ela era uma compulsiva sexual, ou então ela estava aí, como Santo Agostinho, né, desviada sexualmente. Tendo esse cenário que eu trouxe para o senhor, de que vão haver homossexuais ou pessoas que têm uma predisposição, e que vão gravitar em torno do hospital. Obviamente, nós não somos Jesus para tirar os 7, né, espíritos ou demônios que estão ao redor de qualquer pessoa. Mas existe algum tratamento, ou algum atendimento, ou algum procedimento para aquelas pessoas que buscarem auxílio nesse sentido? Qual seria que a gente poderia fazer no futuro, não agora, mas no futuro? Olha, nenhum heterossexual compulsivo, nem garoto de programa, nem bissexual, nem homossexuais, deixa de fazer tratamento nos hospitais. Agora, nosso compromisso é tratar. Agora, a reforma moral para trabalhar é esforço dele, é esforço de cada um. Porque aqui nessa sala periférica nós temos de tudo aqui dentro, tá entendendo? E tratamos muito bem. Agora, quando a exposição olha, eu quero sair dessa vida que eu estou, ele está dando a liberdade de eu falar, entendeu? Agora, se por acaso ele não toca no assunto, eu vou tratar do problema dele até dar alta a ele. E muitas vezes, quando ele recebe alta, ele já está sabendo que todo o sistema exige uma renúncia, certo? Porque, veja só, é interessante que o movimento espírita ele usou caridade e não responsabilidade. E, de repente, pessoas que tinham tendência à pedofilia colocaram para evangelização. E deu problema no Brasil. Eu não vou fazer uma coisa dessa sabendo que aquela pessoa tem um subconsciente do passado comprometido, que vai cair e que os espíritos inferiores vão incentivar isso para derrubar aquela instituição, para levar aquela instituição a escândalo. Então, nós acolhemos homossexuais, acolhemos garotas de programas, todos eles. Agora, para dentro de um tratamento que não se refere à escolha sexual dele, mas à perturbação que ele está, a insônia que ele está. Agora, se ele expõe que quer sair, aí é outra coisa. Aí você já entra na segunda etapa, que é a moralização. A gente tem históricos no nosso hospital aí do Brasil, deles que passaram pelo processo de moralização e se tornaram trabalhadores no hospital? Temos sim, nós acolhemos, expus o problema. Eu acho que a doutora Cristina, ela é fantástica nisso, porque ela é uma pesquisadora, ela não é só uma cientista, nem uma médica, porque ela pesquisa todo o perfil de personalidade desses grupos e ela sabe que a maioria se desviou porque a causa não era sexual, era outra, não era isso. Apenas foi um desvio ali de comportamento para não enfrentar um problema mais grave lá na frente e de repente encontrou outro. Você imagina que no interior do estado nós encontramos um rapaz que ele estava com uma depressão profunda mesmo, grave, e homossexual, e a médica conversando com ele, e ele dizendo: olha, doutora, eu era uma pessoa muito reprimida, era uma pessoa que me guardava muito, e de repente, doutora, eu resolvi assumir minha sexualidade, pensando que ia resolver minha depressão. Piorou. Olha só, piorou. Porque a médica disse: olha, você foi para um caminho que achava que era a solução, agora você está com a mesma depressão e a sua escolha não deu certo. Ele disse: concordo, realmente não deu certo. Então, aí ele está expondo uma situação para a gente resolver. Nós não estamos invadindo a vida dele. Ele que expôs a situação.
Então, existem casos e mais casos de pessoas que passaram por aqui e que se tornaram trabalhadores, sim, e que eram garotas de programas, e que eram realmente homossexuais, mas essas pessoas foram em busca da própria melhora delas, pessoal, o esforço, está entendendo? Ninguém vai impor aqui nada, nem vocês vão impor nada aí, não. Então, o ser humano tem que sentir a necessidade de se assumir. Agora, assumir dentro da sua responsabilidade. Não é o ser humano fugir de um problema e criar outro e achando que resolveu o problema do mundo. Ele não resolveu o problema do mundo de uma forma. Então, o que nós encontramos são pessoas insatisfeitas com a escolha da sexualidade que se desviou, entendeu? Com vergonha, não consegue mais retornar a ser a mesma pessoa, quer pedir ajuda, e o que é que acontece muitas vezes? São levados até o suicídio porque não conseguem sair. Então, o nosso papel não é discriminar. O papel de Jesus foi esclarecer. Agora, esclarecer quem abriu o coração. Porque quem não abriu, o que era que ele dizia? Ouça quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. O que ele quis dizer com isso? Ó, se você quiser me ouvir, me escute. Se você também não quer me ver aqui na sua frente, você tem todo o direito de ir embora. Foi isso que ele disse. Então, essas palavras dele realmente são espetaculares, porque ele colocou, olha, quem quiser ouvir, escute. Mas também você não é obrigado a aceitar o que eu estou dizendo. Por isso que eu falo por parábolas, porque vendo não vê e ouvindo não entendem. Entendeu? Muito obrigado, seu Vandir. Eu já sabia da resposta, mas eu acho muito enriquecedor para a gente recapitular dentro desse tópico, não é? Foi boa a pergunta. Cíntia. Posso fazer uma pergunta? Seu Vandir, a doutora Cristina fala sobre a mãe de Santo Agostinho, né? Que ela orava com muita fé, na força dela para Deus, né? Aí eu fiquei pensando, né? Mas e a oração ao anjo da guarda? Eu fiquei meio assim com dúvida. É interessante que Santo Agostinho, quando a noiva desencarnou, ele se revoltou, entendeu? Então, veja o que é a força da prece, né? Porque provavelmente aí, Santo Agostinho tinha uma coisa chamada desígnio, ele não escapava. Era desígnio, não era a questão do livre-arbítrio dele dizer assim, eu vou para o prostíbulo, eu tenho livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Então, ele tinha, né, um papel muito importante dentro da igreja, e era desígnio da justiça divina. Então, quando se trata de desígnio, a mãe orava para que ele não saísse ali do desígnio. E ele continuou na prostituição até o ponto dele despertar e falar o seguinte, olha, eu vou voltar para Deus de novo, que era desígnio. Então, Paulo de Tarso não matou, não fez tudo aquilo, mas era desígnio. Ele teria subido na espiritualidade e ia cuidar dos cristãos. Pelo cargo que ele recebeu, ele se esqueceu disso. Mas quando é desígnio, a justiça divina vai atrás de pobre. Entendeu? Foi quando Jesus aparece nele e diz, por que você me persegue? E agora? Veja a situação. Quer dizer, para um espírito celeste como Jesus aparecer para um criminoso, porque sabia o que ele tinha prometido do outro lado. E a partir dali, né, quando ele, com aquela claridade toda, ele tem aquele desejo de retina, Ananias procura ele e Ananias é encaminhado por Jesus. Em sonhos, Jesus diz a Ananias, Ananias, vai lá e cura Paulo que está lá cego, né? E Ananias chega lá para curar ele. Então, é interessante que você veja, ele tinha que trabalhar, está ouvindo, Cíntia? Tinha que trabalhar, não tinha para onde. Está ouvindo, pessoal? Ele tinha que fazer o papel dele. Então ele pode dizer assim, mas senhor, como é que eu vou trabalhar cego? A justiça diz assim, não, manda a Ananias lá e cura ele, mas ele vai ter que trabalhar. E, então, o que acontece? Ele agora está na trilha do cristianismo. Renuncia tudo que ele tinha. Então, não era livre-arbítrio, era desígnio. Por isso que Santo Agostinho aprontou, mas quando a justiça divina foi atrás, ele teve que cumprir com os desígnios. Entendi. Obrigada, seu Vandir. Aí eu achei interessante e vocês também. Aí são desígnios, viu? Cuidado, vocês são desígnios, o negócio é sério.
Ou faz uma perturbação, aumenta e aumenta brabo, viu? Né? Última pergunta antes de eu sair. A doutora Cristina também fala sobre as regiões que estão se formando no mundo espiritual, essa que ela falou que é a região dos frustrados sexualmente, né? Eu achei interessante porque eu não sabia, né, que poderia existir uma região assim se formando, né? Mas essa palestra foi, acho que há 2 ou 3 anos atrás. E hoje, realmente aumentou essa quantidade de espíritos? Aumenta, porque o umbral não foi formado por Deus, foi formado por espíritos que praticaram o mal, né? Então, eles são atraídos para um espaço no mundo espiritual, para uma dimensão, que é a dimensão do ódio, a dimensão da prostituição. Então, o que acontece? Aquele espaço ali é criado por eles, não é pela justiça divina. A justiça divina não criou o umbral, entendeu? Como também não criou as colônias. As colônias foram criadas pela bondade humana, que foram se formando ali na lei de afinidade fluídica, e ali se formou e a justiça divina foi determinando os mentores espirituais para lá. Então, a tendência dessas regiões dos frustrados, emocionais, sexuais, a tendência é aumentar. É aumentar. E na medida que aumenta, então já tem que se formar equipes de socorristas para tratar só daquela questão ali, com espíritos preparados para cuidar desses lados emocionais. Então, a gente sabe que tem muitas pessoas que morrem, que matam por causa de amor. Então, isso tudo é muito complicado do outro lado. Então, a tendência dessa região é ganhar mais espaço. Mas até quando? Porque se a gente está num período de transição, onde vai ter um mundo de regeneração, não era para estar diminuindo. Eu vejo assim, aqui na Austrália, eu acho que é um pouco diferente do Brasil, mas pelo que a gente vê do Brasil, assim, pelos das novelas, virou tudo normal, sabe? Aqui ainda não, na minha opinião, não é assim, sabe? Mas eu acho que, sei lá, esse desvio sexual aí é mais normal, a sensualidade toda, mas e aí até quando que vai ficar, né, isso aumentando? Olha, vê só, é interessante que nós estamos vivendo uma transição e estamos na primeira etapa, né? Então, quando a gente fala de mundo de regeneração, são todos aqueles que querem se regenerar moralmente. Olha o nome. Ele não está definido ainda como regeneração. Estamos vivendo semi-regeneração. Então, todos os espíritos que não se enquadrar dentro da lei divina, eles terão que sair. E a gente sabe que a demanda que está saindo é muito grande, não é pouca não, já no primeiro estágio. E todos aqueles que se enquadrar dentro daquilo que a justiça divina pretende para um novo mundo, esses vão ficar para dar exemplo aos outros. Por isso que em 2000, eu me lembro que no ano 2000, começou a transição e foi Dona Maria Cláudia que disse a mim assim, olha, a transição começa agora em 2000. Agora tem um problema. As entidades disseram o seguinte, nós saímos, mas os estragos vai ser grande, principalmente na área moral. E a gente viu que de 2000 para cá explodiu. Quer dizer, se eles sabem que tem que sair, claro que eles vão fazer um estrago enorme desse planeta, mas vão ter que sair. Pois é. Obrigada, seu Bandir. Tato, você gostaria de fazer sua perguntinha ali? Acho que é a última pergunta. Seu Bandir, por que na adolescência é tão influenciável, né, o que é negativo? Os espíritos inferiores aproveitam desse momento de fragilidade dessa fase? E assim, é por isso que a doutora Cristina está pegando tão firme aí no hospital a trabalhar os adolescentes? Nós temos um trabalho, temos também adolescentes que dão exemplo, né? Que praticamente foram nascidos e criados aqui dentro. Agora, o problema é a predominância da matéria sobre o espírito. Isso é muito complicado. Quando aí você não tem essa predominância,
A nossa educação é dada pelo anjo de guarda. Você vê o anjo de guarda, você conversa a ele, então a minha adolescência e a sua vai ser muito diferenciada, porque a gente vive o mundo espiritual, a gente respira o mundo espiritual. Quando a predominância da matéria é mais complicado, né? Então, enviando explode vários sonhos e várias tendências. Por quê? Eu estou preso a tudo aquilo que se chama terra. Entendeu, Tati? Enquanto que o outro não. Desde a infância, já viu o anjo de guarda, conversava com ele. Então, esse vínculo não foi uma reação. Por quê? Viveu a vida espiritual, enquanto que nós vivemos a vida física. Aí que está o grande problema quando chega na adolescência. Sim. Eu penso nisso, eu penso em mim mesma, assim, eu acho que se eu tivesse tido essa orientação, talvez na adolescência, teria errado menos, trabalhado mais, eu acho que ter tido mais orientação, que eu poderia ter feito mais. Eu acho que isso é maravilhoso, esse trabalho no hospital, e se Deus quiser, a gente vai fazer esse trabalho aqui também, que eu acho muito importante, nossos filhos. É interessante que nós temos uma criança aqui de mais ou menos 8 anos de idade, que ele conversa com o anjo de guarda dele quase todos os dias. Quando chegar na adolescência, não vai ter problema nenhum, porque ele vive a vida espiritual, né? E é interessante que ele também tem uma clarividência bem acentuada, né? E a doutora Cristina, ela gosta muito de pesquisar, então essa criança foi transferida para cá e a médica disse, olha, eu quero saber se ele fantasia ou não. Então, eu vou pesquisar. E ela começava a fazer perguntas a ele e ele respondia às perguntas que a gente via que ele tinha realmente contato com os de guarda. Entendeu? Ele tinha esse contato. E uma determinada vez ele disse assim, doutora, olha, 8 anos, o comunismo vai cair no Brasil porque eu vi do outro lado. Impressionante. E caiu. Então, é fantástica a mediunidade desse menino. Hein? Aí ele disse, olha, doutora, eu passando mal, eu chamei a senhora. Chamei. E tem uma coisa, a senhora é bem parecido com Jesus. Aí a médica disse, você não sabe quem é aquele não? Ele disse, não. Aquele é o mensageiro de Maria que estava comigo. Ele disse, ele parece com Jesus, realmente. O mensageiro de Maria é a cara de Jesus, né? Que era primo dele. E ele disse, a senhora é rápida até como espírita. Chegou lá, deu um passezinho, tá, e foi-se embora. Eu disse, já vai, já. Ele vive a vida espiritual. É incrível. Então, isso quer dizer, pessoal, que os futuros espíritos não serão guiados pelos seus pais. Serão guiados como esse aí, ó, pelo mentor espiritual, anjo de guarda, e serão filhos espetaculares. Posso fazer uma observação rapidinho? Pode falar. Eu sou que nem a Tati também. Eu me arrependo assim, de não ter feito as coisas certas, não ter começado a estudar antes, não ter achado os hospitais espirituais antes. Eu também sou a mesma opinião que a Tati. Tudo no seu tempo, né, pessoal? Tudo no seu tempo. No seu tempo. Obrigada. Tá, você estava dizendo? Ô Chico, só uma coisinha, aproveitando esse assunto de filhos. Minha menina anda tendo muito sonho a respeito disso, mas ela acorda falando que sonho ruim, e muito, assim, quase todos os dias, por esses dias. Isso, numa criança de 6 anos. Isso não é bom, porque isso aí é projeção, né? Isso pode mudar o comportamento da criança. Aí o correto aí seria colocar 2 algodãozinhos aqui de lado para absorver esse eletromagnetismo, para que essa entidade não acione a memória dele. Porque ela deve ter contaminação do hemisfério direito e esquerdo. Então, o que acontece? Esse sonho, se for projeção, tudo bem, dá para a gente resolver. Mas se for regressão de memória, é perigoso, porque regressão de memória obsessiva muda todo o comportamento da criança nessa existência.
E aí coloca o algodão, prega ou só coloca assim alguns minutinhos Não, antes de só dormir? coloca com a mão mesmo, dois pedacinhos de algodão, porque essa carga aí é quem provoca a projeção, não é a regressão ainda. Aí dá para eliminar essa projeção. Tá bom. Obrigada, seu Vandia. Vandia. Bom, chegamos aí nos momentos finais. Já? Cheguei, Olha só. Passa muito rápido, Voou. né? Mas isso que é gostoso, né? A gente nem percebe o tempo passando assim, quando o assunto é super interessante assim, para a gente. Acho que foi muito enriquecedor. Sim. Né? Até mesmo para a gente saber como a gente vai agir, como a gente vai atuar, como a gente vai poder ajudar. Que eu acho que é esse o intuito, né, dessas nossas aulas também, para a gente ter esse aprendizado, não apenas só no tópico, mas também quando a gente estiver operacionando, né? Seu Vandia, ontem a gente fez umas vibrações para uma solicitação que teve de um acontecimento aí do Brasil, e eu gostaria apenas de deixar, de lembrar a todos que participaram, de, por favor, quando forem realizar as vibrações, de fazer a utilização do eletrodo, como o seu Vandia nos orientou, porque, como foi relatado até pelas pessoas que realizaram, sentiram energia, sentiram eletromagnetismo nas mãos, a pulsação nas mãos, né? E para aquelas que não realizaram, tiveram tonturas. Então, assim, é muito importante a gente seguir as orientações. E eu digo isso até mesmo para mim mesmo, viu, pessoal? Não é somente para vocês, porque da aula passada o seu Vandir nos relatou aí a respeito do algodão, que não pode ser reutilizado. E eu tinha uma época que eu estava reutilizando. E aí eu disse, peraí, deixa o meu amigo estar vivo, né? Aí eu disse, peraí, deixa eu começar a não reutilizar. E aí começou a fazer os efeitos que era para fazer, que não estava fazendo mais os efeitos, já devia estar tudo, né? Se você enxergasse... Deve estar encharcado de ectoplasma ali. Então, assim, isso serve para todo mundo, para mim, como aprendizado também, e para nós, que a gente ainda está aprendendo, estamos engateando, né, nesse trabalho, nesse aprendizado aí. Seu Vandir, você podia fazer a nossa oração final? Ou falar alguma consideração, se você quiser? A consideração que quero falar é que o trabalho, ele começa lento, né? Os espíritos vão adaptar vocês aos poucos, entendeu? Ninguém nasce de nenhuma forma sabendo de tudo, né? Então, eu tiro por mim que há 20 anos atrás, eu sempre quis ser aluno. Eu nunca quis ser professor, né? Sempre aluno. E até hoje eu estou aprendendo, né? E estou aberto minha mente para aprender. Mas para você aprender e para os espíritos confiar em você, é preciso de duas coisas: fé e coragem. Né? Fé e coragem. Porque nós não queremos afrontar a minha inferioridade do ser humano. Queremos mostrar a eles que eles podem se equivocar do outro lado. E nós somos a ponte para evitar esses atropelos pós-morte, né? Porque quanto menos perturbado existir do outro lado, mais vazio estarão entre as regiões inferiores. Mas o papel é nosso, né? Nós não somos apóstolos, nós somos discípulos de Jesus. E discípulo está para servir, muita paz para todos. Mestre amado Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, por termos o vosso instrumento nesse planeta de perturbações espirituais e pedimos assistência a todos que estão, Senhor, levando o teu evangelho. Em teu nome damos por encerrado o nosso estudo. Muita paz para todos. Boa noite, obrigado a vocês. Obrigado, senhor Vandir. Obrigado a todos. Boa noite, bom dia, seu Vandir. Boa semana. Boa noite a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.